E aí agora a gente deixa esse espaço para perguntas, para quem quiser sair pode sair, fica à vontade, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí para tirar alguma dúvida ou alguma colocação da meditação. Pode falar, Alice. Nandro, ontem eu escutei esses preciosos ensinamentos de Lama Zopa Rinpoche e ele citou uma meditação em relação a esse eu enganoso, a esse não eu. Mas eu não sei como conduziria essa meditação, não faço ideia como faria. Eu acho que assim, dessa forma do Rinpoche, a melhor forma é ouvir de novo e segui-lo, sabe? Ele não falou de como fazer, porque eu acho que também ele estava falando muito algumas coisas para monges, para monjas, né? Eu não sei se isso seria uma meditação muito avançada, que eu não poderia fazer, do jeito que ele falou, eu gostaria de fazer, mas não sei como. Não, na verdade, o Rinpoche conduziu ali, e isso é uma meditação do eu, né? Assim, de como a gente deve ver e como não deve ver o eu, assim, entendeu? Da vacuidade, do vazio do eu, assim, pelo que eu me, assim, se eu estou entendendo aonde você, que eu acho que foi no final, assim, Foi no final, sim. Então, que assim, se você pegar a dedicação que tem no Shuala, que a gente sempre, em algumas das práticas que a gente faz, que assim, que a gente dedica, eu que dedico, que sou totalmente livre da sua própria parte, para aquele com todos os méritos que são livres da sua própria parte, que alcance a iluminação, que é livre, assim, que é, né, livre da sua própria parte, independente, que é sempre a mesma coisa, da forma independente que a gente se vê, a forma independente que a gente vê tudo aquilo que acontece, todos os objetos, a gente vê separado, né? Assim, se a gente perceber isso, o computador aqui, não tem, a gente não consegue, se a gente não faz essa análise, né, essa meditação de forma analítica, esse computador, a Alicia, é totalmente separado, não tem uma dependência da minha mente, assim. Então, a própria iluminação, né? Assim, por isso que a gente fala, não tem como, não se ilumina assim, e nem Buda, né, ilumina a gente, porque é causa de condições, e principalmente dessa forma mais sutil da interdependência, é de que tudo existe simplesmente como um conceito. É muito sutil, assim, e difícil mesmo, né? Assim, aquilo, assim, quando eu falo eu, ele está em dependência desse corpo, dessa mente. Não existe um eu. Quando eu falo eu que sofro, eu que sou feliz, existe uma dependência entre esse eu e o sofrimento, ou esse eu e a felicidade. Então, nunca existe esse eu, e a gente vê esse eu, a gente parece que é um eu que é dono de alguma coisa. Isso não existe, ele está independente. Se algo acontece com o nosso corpo, se algo acontece com a nossa mente, aí esse eu surge. Esse eu surge, ele surge disso, entende? Então, é a própria... É uma meditação que você pode ouvir de novo, assim, porque é uma meditação analítica que ele vai trazendo, entendeu? Você pode pegar ali o vídeo, lembrar, assim, aonde está, e vai ouvindo, Ouve da mesma forma, e depois você vai fazendo para você, entendeu? Aí, primeiro você percebe o processo que o Rinpoche faz, assim, entendeu? Vai vendo, assim, como... E, assim, repetido mesmo, assim, a forma que ele faz, assim, que ele vai repetindo.
e depois você faz. Aí acho que vai, aí depois com um tempinho você vai percebendo como fazer para você mesmo, entendeu? Você acha que pode? Vou tentar fazer isso, vou escutar de novo, ouvir de novo, porque ele falou, por exemplo, em relação ao Putin, né? Isso, porque quando eu penso em Putin, penso tanta coisa ruim, e ele falou o contrário. Não me lembro exatamente o que falou, mas como se deveríamos pensar se, não sei, não é a palavra certa, mas com pena dele, né? Não com raiva, nem com ódio, nem... porque ele certamente vai para reinos inferiores, ele falou isso. É exatamente isso, Alice. É assim, é uma forma assim totalmente diferente da forma comum de a gente pensar. Não é para ter raiva. Agora, não é só também, não adianta a gente falar, não vou ter raiva. Por que que a gente sente compaixão? Por que que é isso que o Rinpoche falou, que era para, não é pena, é a gente sentir essa compaixão. Se não se a palavra que ele usou certa, sim, compaixão. Por que que a gente sente? Para mim, eu coloco dessa forma, Alicia. É que a gente tem que ter muito claro da lei de causa e efeito. O que uma pessoa faz, ela vai se manifestar o resultado para ela, certo? Essa é a base. Isso tem que ter muito, a gente tem que ter muito seguro isso, assim. O que eu faço, o que eu falo. Então, assim, exatamente qualquer palavra, qualquer ação do Putin, inclusive o que o Rinpoche falou, que quando você manda matar, mesmo que você não tenha usado com a sua própria arma, que foi esse o exemplo que ele falou, você está fazendo a mesma coisa como se você matasse com a sua própria mão. Tá? Então, assim, se a gente sabe, se a gente tem medo, hoje a gente tem um pouco de consciência do cara. Cara, assim, se eu matar, eu vou para o reino inferior. Então, assim, traga para vocês, sabe, o que o karma te traz, né, de consciência, de apreensões para você. Hoje você está, né, a gente está olhando para a nossa mente com essa, vamos dizer, com essa preocupação. Então, estenda para o Putin e imagina qual o resultado que ele vai ter. Qual o sofrimento que ele vai ter. Acho que essa é uma visão que, assim, né, a gente pode, de tudo que a gente estuda, assim, imagina, mas assim, não é falar, ele vai para os reinos inferiores, ele vai... Não, imagina o sofrimento que ele vai passar por estar nesses estados. A gente tem que ser tocado por isso, sabe? Aí, então, essa eu acho que é uma forma que a gente consegue pensar um pouco na compaixão. Consegue ser tocado por ele ao invés de ser raiva. E aí, o que acontece? Isso não quer dizer que a gente vai... A compaixão, a gente tem que ter muito claro isso. A compaixão não quer dizer assim, então, coitadinho dele, não sei o quê. Não. Então, aí sim vem uma ação que pode ser irada. Tipo assim, cara, a gente tem que fazer de tudo para que ele pare, para ele deixar de criar sofrimento para quem ele está criando e para ele mesmo. Então, aí sim, eu vou assinar o baixo assinado, eu vou assinar. Eu vou para a Rússia falar, me colocar no meio lá, que eu quero que pare a guerra. Você pode fazer da mesma forma, só que a sensação, o sentimento não é de raiva por ele, é de uma compaixão por todos, por quem ele está fazendo sofrer, também não é só por ele, mas por ele também, para que ele não passe por isso. Uma coisa que eu trago muito clara para mim, assim, é que, de novo, a gente tem que trazer muito forte a lei do karma. Se hoje eu tenho compaixão ou pena por uma criança que está na África, assim, qual é a diferença entre o sofrimento? É só questão de tempo, entendeu, Alice? A gente tem compaixão por quem está sofrendo agora,
nesse exato momento. Mas se eu sei que essa pessoa que está criando isso vai ter o mesmo sofrimento por quem eu tenho compaixão hoje, eu só estou antecipando a minha compaixão pelo sofrimento que ele vai ter. Entendeu? Se eu tenho compaixão por animais que estão sendo maltratados, ele vai ser uma vítima, ele vai passar exatamente pela mesma coisa. Ele só não está passando, a diferença é essa. Mas que ele vai passar, se não encontrar um caminho, se não purificar, se não se arrepender, né? Assim, tem toda essa mudança que pode acontecer que a gente sabe. Vai ser exatamente igual. O Putin vai ser o cachorro que é morto, que é torturado, o outro que tortura, abusado. Vai ser por tudo isso. E no caso dele, eu acho que quando o Rinpoche fala, e sinceramente, assim, quando me vem nesse, assim, me dá vontade de chorar, porque eu fico assim, é muito sofrimento que ele vai passar por muito tempo, né? Ainda sem falar que isso aí é por éons, né? Assim, entende? Então, trazer, sabe? Assim, esses momentos nossos, sabe? Eles são muito encorajadores. Assim, a gente tem que trazer o Dharma nessa realidade, sabe? E não ficar com a realidade do comum. A gente tem que dizer assim, qual que é a situação do Putin no Dharma? O que é o karma na vida do Putin? O que é compaixão na vida do Putin? O que é ignorância na vida do Putin? Sabe? Eu acho que a gente tem que trazer para o que é essa relação da raiva? Sabe? O que é ter sabedoria com o Putin? Porque não é bem isso, não é só ter dó, mas o que vem essa sabedoria, sabe? A gente tem que trazer, pegar aí os ensinamentos, pegar tudo que a gente ouve e como que isso encaixa nessa situação, na minha situação ou numa situação na qual eu estou julgando. Mas, assim, é isso, nada, né? O Buda fala, e a gente fala assim, isso é organicamente, é você ir avaliando, não tem exceção, assim, sabe? O karma não funciona para mim, para você e para o Putin, não funciona para a sua santidade. A santidade não funciona porque ele é Buda, ele só tem karma positivo, assim. Mas, assim, a gente aqui, como diz a Thupten Chodra, a gente, seres sencientes, seres no samsara, né? Nesse sentido que a gente fala que somos todos no mesmo barco. Entendeu? Então, acho que é isso. É importante a gente, sabe, olhar e é isso. Cara, o que significa isso nessa nossa realidade? E ver o que a gente consegue aplicar, e aí a gente vai contemplando, aí lê, aí vê de novo, aí, né, assim. Obrigada, Nanda. Nada. Obrigada, Nanda. E só mais uma coisa, é isso, assim, em relação à primeira meditação, assim, de verdade, sabe, gente, assim, tentar se desgrudar dos nossos pensamentos, não acreditar, sabe? Porque qual o grau desse pensamento, dessa emoção, é volátil, não é tão densa como a gente pensa, sabe? Mas é a gente que tem que conseguir ver essa leveza mais, inclusive, das nossas aflições. Entende? O importante é não... que aí a gente consegue fazer da meditação um grande medicamento. Não é substituindo, não, mas a gente, no nosso nível, que ainda dá para... e que aprecia essa prática, de utilizar realmente, assim, sabe, para os nossos medos, para as nossas ansiedades. Tá bom? Então, tá bom. Vamos encerrando. E, bom, e aí continua todos esses ensinamentos aí. Acho que o próximo vai ser com a Tenzin Palmo,
vão ser perguntas e respostas, depois vem o Tenzin Sopa, depois vem todos eles, e mais as práticas. E no final de semana vai ter um retiro de meditação, né? São 4 meditações no sábado e 4 meditações. Vocês vão ir colocando, não? Por dia, assim. No site está lá, no site está toda a programação. Não, eu sei, mas eu fico, de vez em quando fico meio perdida. Aí estou acompanhando o que vocês publicam dia por dia. Mas se você olhar, tenta entrar no site, porque tá assim, tá bem direitinho assim, sabe, Alice? Tá dia por dia, cada coisa, assim, dá uma olhadinha com calma, que pelo menos, talvez você... Vai estar sempre estando publicado lá no informativo, mas no site tem... Que aí talvez você consiga se programar melhor, entendeu? Só para você ver com mais antecedência, entende? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Tchau, tchau.